Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks, dando continuidade à nossa discussão sobre atresia de vias biliares. Eu vou apresentar esse position paper, que é sobre aspectos cirúrgicos e médicos do tratamento inicial da atresia biliar. Então, é um position paper que foi publicado no Journal of Clinical Medicine, um periódico que tem um fator de impacto alto, de 4,9, e que vem sendo produzido, sendo liderado pelo Mark Davenport, que é uma pessoa famosa no meio da atresia biliar, na verdade das doenças colestáticas pediátricas, e que trabalha com um grupo bastante forte de pessoas desse meio. Em que contexto, então, que a gente vê a publicação desse paper? Nós sabemos que a atresia de vias biliares, a atresia biliar, ela é uma condição obliterante das vias biliares, que normalmente vai se apresentar com icterícia colestática e acolia fecal no período neonatal, nos primeiros meses de vida. Nós que praticamos a hepatologia pediátrica sabemos de todas as dificuldades diagnósticas relacionadas a essa entidade. Porque, embora em alguns casos a apresentação possa ser altamente sugestiva, ou alguns testes possam ser altamente sugestivos, geralmente o diagnóstico só vem a ser confirmado na exploração cirúrgica com a colangiografia intraoperatória. Nós sabemos que nos últimos anos a estratégia investigativa tem mudado e nós temos um interesse crescente nos marcadores bioquímicos emergentes, potencialmente mais específicos, como a MMP7, que foi discutida em outra ocasião, em um dos nossos primeiros pods, ou até mesmo na possibilidade da triagem neonatal, que tem sido realizada no Texas com amostras de sangue total e aferição da bilirrubina conjugada. Entretanto, essa dificuldade, apesar de todas essas novas iniciativas, ela persiste. O manejo definitivo dessa condição, ele é predominantemente cirúrgico, com a tentativa da restauração do fluxo biliar, que é realizada através do procedimento que é a portoenterostomia de Kasai. Quando esse procedimento falha ou ele não é realizado, o transplante de fígado está indicado. O objetivo desse artigo ele entra exatamente nesse contexto de revisar as estratégias de diagnóstico da atresia biliar e discutir os aspectos cirúrgicos e o papel da terapia adjuvante no pós-operatório da portoenterostomia. Então, como que foi feita a metodologia? De forma semelhante ao estudo anterior, que foi apresentado pelo Lucas em relação ao diagnóstico das colangites, esse estudo envolve as redes europeias do Rare Liver e os membros da rede BARD, Biliary Atresia and Related Diseases. Então, é realizada aqui um estudo de uma metodologia relativamente mais simples que aquele que foi apresentado no nosso pod anterior, em que é feita, na verdade, uma pesquisa, o que os gringos chamam de survey. Isso é realizado no formato de múltipla escolha. As perguntas foram elaboradas pelo grupo de trabalho, que de forma semelhante eram hepatologistas pediátricos e cirurgiões hepatobiliares experientes
com o manejo da atresia biliar e feito por uma ferramenta online de aplicação relativamente simples, que é o SurveyMonkey, de forma anônima. Os resultados desse questionário foram posteriormente discutidos num painel durante a conferência da Rede BARD em 2021 e levaram, então, à publicação desse position paper. E o que eles apresentam como resultados e o que nós queremos discutir? Então, 43 pessoas participaram dessa pesquisa, representando 18 países, primariamente da Europa e da América do Norte, incluíam 22 cirurgiões, então mais ou menos metade dos respondentes eram cirurgiões. A maioria, mas não todos os centros, reportaram realizar uma biópsia hepática percutânea na etapa final diagnóstica da investigação da atresia biliar. E isso é interessante porque essa etapa realmente é discutida nesse paper como uma etapa que não é obrigatória, né? Nos casos em que há um alto índice de suspeição da atresia de vias biliares, sobretudo se esse paciente já tem mais idade, a gente pensa que essa etapa vai atrasar o diagnóstico, o paciente ele pode ou talvez até deva ir direto para a mesa cirúrgica, né, para a exploração cirúrgica, para o colegiograma intraoperatório. Outro ponto interessante é que esse position paper refuta de uma forma mais categórica o uso da cintilografia hepatobiliar, né, na avaliação da atresia de vias biliares devido à baixa especificidade desse exame. Então, essa possibilidade, esse exame ele acaba ficando, né, só para aqueles casos em que a gente pensa que de fato não seria uma atresia, para afastar esse diagnóstico, mas não como parte de uma investigação de uma atresia. Se a gente pensa que é atresia, a gente não deve proceder com a cintilografia hepatobiliar. Em relação aos aspectos cirúrgicos, tem uma discussão muito rica, muito interessante, e que talvez nós, como hepatologistas pediátricos, nem estejamos tão acostumados a fazer parte dessa discussão, mas que eu achei muito interessante como parte desse estudo. A colegiografia intraoperatória, né, que num livro didático ela entra como um componente absolutamente obrigatório na avaliação diagnóstica da atresia biliar, ela só foi de fato considerada obrigatória no diagnóstico por cerca de 60% dos respondentes. Em 33% dos casos, eles disseram que apenas quando a inspeção não fosse conclusiva. E a minoria, 7%, reportou que considerava essa etapa obrigatória quando uma CPRE não estava disponível ou inconclusiva. Essa última realidade, ela não faz muito parte daquilo que a gente pratica, porque a CPRE ela é discutível como uma etapa diagnóstica, no caso, né, de uma suspeita de atresia de vias biliares, além de estar muito pouco disponível. Mas o mais interessante é que esse artigo discute que não tem como considerar essa etapa da colegiografia intraoperatória obrigatória, porque na maioria dos casos, essa vesícula ela pode ser tão atrófica e sem lúmen que, mesmo querendo, não seja possível cateterizar. O outro contraponto que eles fazem é que em até 1/5 dos casos, então em até 20%, pode ter uma vesícula, né, aparentemente normal ou pouco atrésica, pouco pequena, mas que é preenchida por um muco claro. E que aí, nesses casos, quando é feita a colegiografia, ela mostra um coledo com um ducto biliar comum patente lá perto do duodeno, mas nenhum sinal da árvore biliar proximal. Uma das coisas interessantes é trazer à tona a discussão da via laparoscópica, que ela é basicamente refutada nesse paper, né? É considerada uma cirurgia altamente impopular na Europa e na América do Norte, embora alguns centros europeus e chineses reportem experiência com essa modalidade de cirurgia. Na pesquisa, somente um entrevistado reportou que faria a cirurgia por via laparoscópica. Os cirurgiões argumentam que essa via ela seria muito limitante na forma de mobilização que é necessária do fígado para que a cirurgia de Kasai
seja realizada, né? Nenhum reporte sobre a via laparoscópica sugeriu uma superioridade em relação à abordagem aberta, né, o convencional. Então, fica difícil, de fato, justificar essa via, porque o único benefício que ela teria seria cosmético, e a gente potencialmente teria um malefício da dificuldade técnica, dessa falta de mobilização do fígado. Outro ponto, que é o uso da lupa cirúrgica, ele foi reportado por 90% dos cirurgiões durante a dissecção do porta-hépatis, e um aspecto que nós, talvez como clínicos, não estejamos acostumados a discutir é em relação ao comprimento da alça que integra o RU, né, nessa cirurgia. Então, o comprimento reportado como preferido nessa entrevista foi entre 25 e 50 centímetros, em mais de 90% dos casos, e cerca de 5% almejavam um comprimento do RU menor do que isso, enquanto 5% almejavam mais. Qual que é a importância dessa discussão do RU? É que esse tamanho da alça estaria relacionado à possibilidade, ao risco de colangite, né, infecciosa no pós-operatório, que é uma questão muito importante para os pacientes com atresia depois de uma cirurgia de Kasai. É interessante observar que houve um estudo grande chinês em Xangai, prospectivo e randomizado, que é uma entidade que a gente quase não vê quando considera uma patologia dessa importância, em que 166 lactentes foram randomizados entre o grupo do comprimento curto, que foi definido como entre 13 e 20 centímetros, versus o grupo padrão, que seria esse de 25 a 50, e o que eles observaram é que não houve diferença quanto à incidência de colangite. Também não foi um benefício ou um malefício em relação ao clearance da colestase no pós-operatório, mas então justificaria a possibilidade de usar um segmento de alça mais curto, visto que numa abordagem posterior, num transplante hepático, esse intestino do RU, ele acaba sendo um intestino desprezado, um intestino ressecado. Em relação ao tempo de cirurgia, que é um aspecto importante, interessante, que a gente pode ser questionado pelos pais em relação a quanto tempo dura uma cirurgia de Kasai, o tempo total reportado da cirurgia foi entre 120 e 240 minutos, então entre 2 e 4 horas, por cerca de 3/4 dos respondentes, e para aquele que faz a via laparoscópica, então seria uma duração maior do que 4 horas. Em relação aos aspectos clínicos no pós-operatório, aí a gente entra numa discussão super interessante e que voltou a ficar quente recentemente. Então, 82% dos entrevistados reportavam que realizavam o uso de antibiótico profilático no pós-operatório por mais de uma semana. E aí, a palavra profilático, na verdade, ela pode gerar um certo grau de confusão, porque profilático a gente pensa em dose profilática, mas é profilático em relação ao ato cirúrgico. A gente está falando aqui de antibiótico em dose terapêutica. Então, a maioria, né, 82%, relatou usar um antibiótico em dose terapêutica por mais de uma semana no pós-operatório de um Kasai. A maioria, quase a totalidade dos respondentes, falou que utilizava o Ursacol, o ácido ursodeoxicólico, que na imensa maioria dos centros faz parte de um tratamento padrão depois de uma cirurgia de Kasai. Ninguém recomendou o uso habitual de outras modalidades, aí talvez um pouco a imunoglobulina um pouco mais velha, né? O uso habitual de imunoglobulinas que foi discutido no passado não é reportado atualmente como rotineiro, ou das drogas mais novas, que são os agonistas de receptor farnesoide X, ou o que a gente chama de IBATs, né? Os inibidores de transportador de ácido biliar. Então, essa ainda não é uma realidade por nenhum dos respondedores dessa pesquisa. E a grande controvérsia voltou novamente a ser os corticoides. Os entrevistados estavam absolutamente divididos quanto à indicação
do uso do corticosteroide. Metade dizia que usava, metade dizia que não usava. A gente já vai falar sobre esses corticoides, mas vou fazer um breve comentário quanto aos IBATs, né, aos inibidores dos transportadores de ácido biliar. Nós sabemos que atualmente existem 2 grandes estudos internacionais, né, randomizados, prospectivos, que estão em andamento e estão avaliando a eficácia desses IBATs, né, nos pacientes pós-cirurgia de Kasai. Hoje, esses estudos exploram o papel do maralixibat e do odevixibat, né? O odevixibat é o estudo que chama BOLD, quanto à potencial capacidade dessas drogas de mudar a história clínica, na verdade, da atresia de vias biliares, seja aumentando a possibilidade de drenagem no pós-Kasai ou aumentando a sobrevida com o fígado nativo em 2 anos, que é um desfecho considerado relevante que faz parte de muitos dos estudos quando a gente fala de atresia. Mas a gente ainda não tem o resultado desses exames, desses estudos. Mas vamos falar sobre corticoide. E aí eu vou abrir um parênteses e apresentar esse estudo muito brevemente, na verdade, que foi liderado pelo Dr. Jorge Bezerra. Como nós sabemos, o Dr. Jorge Bezerra é um querido brasileiro que trabalha e mora nos Estados Unidos e que lidera importantes pesquisas em relação às doenças hepáticas, doenças colestáticas pediátricas. Então, o que foi esse estudo publicado no ano passado, né, no Journal of Pediatric Surgery? É uma proposta de uma terapia pós-operatória customizada, potencialmente para melhorar a drenagem biliar na atresia de vias biliares. O grupo apresenta, então, uma experiência de 20 lactentes que foram consecutivamente submetidos à cirurgia de Kasai, porque aí o objetivo, né, não tem nenhum viés, e esse grupo é comparado a uma coorte histórica em relação ao uso desse protocolo que eles propõem. O desfecho primário desse estudo é a drenagem, né, biliar pós-Kasai, avaliada depois de 3 meses, com uma bilirrubina total menor do que 2 miligramas por decilitro, um desfecho bastante comum quando a gente discute atresia biliar. E o desfecho secundário é a sobrevida com o fígado nativo em 2 anos. O que esses autores encontraram foi que 16 dos 20 pacientes lactentes nesse novo protocolo apresentaram uma drenagem bem-sucedida comparado com 8 dos 20 bebês da coorte histórica. Então, 80% versus 40%, o que é uma diferença estatisticamente significante. E desses 16 bebês do novo protocolo, que foram acompanhados até que eles atingissem 2 anos de idade ou necessitassem do transplante hepático, 11, né, que é quase 70%, 68, 69%, permaneceram vivos com o fígado nativo, comparado a 10 de 20 na coorte histórica, então comparado com 50%. Esse dado não atingiu significância estatística, né, mas aí existe uma discussão que poderia se relacionar com o tamanho da amostra, enfim. A conclusão dos autores é que o relatório preliminar sugere um potencial benefício dessa estratégia customizada, né, personalizada, em relação à indicação ou não dos antibióticos e do corticoide depois de uma cirurgia de Kasai. Vamos ver como que eles fizeram essa estratégia customizada. O fator principal, né, o que dita a conduta nessa estratégia customizada é a coloração das fezes. Então, a proposta desse protocolo, ela vai seguir uma avaliação cuidadosa, monitorada das fezes no período pós-operatório e utiliza como referência aquele cartão japonês, né, o Toshigi, que é uma referência muito frequentemente utilizada quando a gente fala de atresias de vias biliares, o cartão de coloração das fezes. Então, nós temos uma numeração de 1 a 7, desde as fezes mais alcoólicas até as fezes mais coradas,
E é o padrão de cor das fezes que vai ditar nessa estratégia individualizada a decisão de iniciar ou não os antibióticos e o corticoide nesse approach novo, nesse protocolo novo. As fezes ditas acólicas, na verdade inclui a cólica e hipocólica, são aquelas com pontuação menor ou igual a 3, segundo essa referência do cartão de coloração das fezes japonesa. Enquanto que a gente considera que houve a restauração da cor normal das fezes, se a cor observada for dentro desse score 4 ou mais, por mais de 3 dias consecutivos. Então, não basta, como a gente sabe que às vezes esses pacientes apresentam uma coloração intermitente, então não basta uma vez. Tem que ser uma coloração, umas fezes coradas consecutivamente. E qual que é essa proposta? Qual que é esse protocolo? Então, parte do Kasai, depois que for estabelecida, né, o trânsito intestinal, a alimentação oral, observa-se a coloração das fezes. Vieram fezes coradas, esse protocolo sugere seguir o tratamento que a gente chama de convencional, que para esses autores inclui, independente da idade do Kasai, o uso do trimetopim sulfametoxazol para profilaxia de colangite, a suplementação de vitaminas lipossolúveis e o terceiro, que é o uso do ursacol, né, do ácido ursodeoxicólico. Então, esses 3 componentes são um tratamento padrão e esse paciente iria de alta com as fezes coradas. Mas, se o paciente apresentasse as fezes acólicas ou hipocólicas, naquele grau menor ou igual a 3, né, dependeria da idade. Pacientes menores do que 45 dias de vida automaticamente iriam para o protocolo de antibiótico e corticoide endovenoso, que eu vou apresentar na sequência. Pacientes maiores do que 45 dias de vida, isso dependeria do grau de inflamação observado na histologia hepática. Se não houvesse nenhuma inflamação alta, tratamento padrão, aí é porque, infelizmente, a gente não acreditaria no benefício desse protocolo customizado. Mas se houvesse uma inflamação, ainda que mínima, grau 1, grau 2 ou 3, esses pacientes também partiriam para o protocolo novo, para o protocolo customizado. E o que é esse protocolo proposto pelo grupo? Então, começa com a metilprednisolona, né, na dose de 5 mg por quilo dia, no dia 1, e reduz 1 mg por quilo dia até o dia 5, quando no dia 5 seria obrigatório fazer essa transição. Talvez ela até acontecesse antes de metilpred para pred, mas reduz 1 mg por quilo por dia e eventualmente transiciona, né, para 1 mg por quilo. Enquanto o paciente está recebendo corticoide endovenoso, ele também recebe antibiótico endovenoso, que pode ser a piperacillina tazobactam ou pode ser a cefoxitina. Quando o paciente transiciona para prednisolona via oral, entre o 5º e 12º dia, transiciona também para um antibiótico, que aqui a gente está falando em dose terapêutica, que é a amoxicilina clavulanato, 22,5 mg por quilo a cada 12 horas. E depois disso, o paciente vai reduzindo 0,25 mg por quilo por semana, até a 6ª semana, ele então descontinua, termina de desmamar o corticoide. Nesse momento, ele interrompe também o uso do antibiótico, e daí vai para o tratamento padrão. Então, essa que é a proposta do tratamento mais agressivo, né? Um novo protocolo que é proposto pelo grupo do Dr. Jorge. Mas, voltando então ao nosso position paper, nos aspectos clínicos e cirúrgicos no tratamento inicial da atresia, as conclusões são de que falta uma abordagem uniforme e faltam registros, né, o que dificulta o progresso na determinação desse papel de terapias adjuvantes na atresia biliar. Parece muito improvável, devido aos números, devido a questões éticas, de que ensaios clínicos randomizados sejam realizados com um poder que seja suficiente para responder algumas dessas nossas perguntas de forma clara. E nós esperamos que no futuro próximo hajam terapias novas e possíveis biomarcadores que permitam que a gente refine esses processos diagnósticos ou prognósticos.
E era isso que eu tinha para apresentar sobre o nosso paper de hoje. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.